Hoje a gente tem o prazer aqui de ter o professor Júlio e a professora Diama para falar com vocês. Então, eu vou chamar a professora Diama para apresentar, então, o nosso convidado e a aula. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Esse tema, que é o tema da vacinação para o HPV, ele está inserido no contexto da prevenção do câncer do colo do útero, e nós estamos num momento muito ímpar e estratégico, porque nós estamos elaborando nesse momento as novas diretrizes para o rastreamento do câncer do colo do útero, baseados na utilização do teste de HPV. E o departamento, a divisão de oncologia está participando ativamente nesse projeto. E por que ele é estratégico? Porque é uma oportunidade que nós temos hoje de organizar a prevenção do câncer, a forma como a gente tem feito a gestão da prevenção do câncer no Brasil. Então, isso é muito relevante, porque a gente acredita que esse momento de elaboração das diretrizes pode desencadear uma série de outras ações para os outros cânceres também, que também são passíveis de prevenção, especialmente o câncer de mama, que é o principal câncer, a neoplasia mais frequente entre as mulheres, e também o câncer de cólon e reto. Então, esse assunto é um assunto muito estratégico, muito importante. O que o professor Júlio vai nos deleitar agora na sua apresentação é sobre a questão da vacinação, que existem muitas dúvidas do ponto de vista clínico, na utilização, nas ações de saúde que deverão ser feitas a partir dessas novas possibilidades que nós temos. Então, são dúvidas que são comuns no dia a dia da prática clínica. Então, o professor Júlio, que tem trabalhado com essa questão já há algum tempo. O professor Júlio foi presidente da comissão de especialidade da Febrasgo de vacinação na mulher, e tem um acúmulo sobre a questão do HPV e do câncer do colo do útero, que com certeza está entre os tops mundiais, internacionais, sobre esse assunto, e não é uma questão de achismo. O professor Júlio é um dos docentes da Unicamp que estão entre os top em citações. Isso é uma das formas que a gente mede a qualidade, não é a única, mas é uma das formas que a gente mede a qualidade dos nossos profissionais. Então, e muito por conta dessa exaustivo trabalho em relação à prevenção do câncer relacionado com HPV, que o professor Júlio tem desenvolvido ao longo de sua carreira. Então, é um prazer ter o professor Júlio falando sobre isso. Eu sou parceira muito próxima do professor Júlio, academicamente, mas eu sempre aprendo muito com as suas aulas. Então, espero que vocês tenham atenção, porque é realmente sempre um momento muito especial. Professor Júlio. Obrigado, Diana. Obrigado, Cássia. Bom dia a todos. Então, assim, na verdade, a gente tem ainda uma doença que é totalmente prevenível, presente nas nossas enfermarias, aqui, nos lugares mais desenvolvidos ou de melhor acesso no país, e é a nossa realidade, muitas jovens ainda perecendo dessa patologia, que a gente poderia, utilizando as nossas ferramentas que já estão disponíveis de forma adequada, eliminar esse tipo de coisa, e ainda a gente não conseguiu, né? Eu não vou entrar aqui na epidemiologia do câncer, do colo do útero em si, porque tenho que falar, propriamente dito, da estratégia de vacina para vocês. E eu vou contar para vocês toda a nossa perspectiva aqui da apresentação. Eu vou dar uma revisada, algumas das coisas vocês podem ter tido em aulas ou vão ter, e eu vou relembrar para quem não está muito adepto a esse tipo de patologia. Eu vou falar sobre todos os tópicos e o desenvolvimento da vacina até a atualidade, como que nós estamos com relação à segunda geração de vacinas, que é a novivalente, e a utilização de redução de dose, particularmente uma dose. A carga de doença por HPV é enorme, né? Nós temos aí 300 milhões de infecções anuais, é muito, né? 650 mil cânceres por HPV, 600 mil no colo do útero.
93% de todos os cânceres por HPV é no colo do útero. Então, a prevenção, controlando o vírus de HPV, vai se dar primeiro no câncer de colo de útero. O que significa esse número? Uma mulher morre a cada 1,5 minutos de câncer de colo no mundo, e no Brasil a cada 83 minutos, nossos dados atuais. Há 2 anos, na última aula que eu dei aqui no departamento, era 2 minutos em cima e 90 minutos embaixo. Então, existe uma tendência de pior até 2050, dobrar tudo isso, ou seja, cair pela metade o tempo, se nós continuarmos com a mesma coisas que estão se fazendo até o momento. Ou seja, aqueles 600 mil vai para 1 milhão de casos em 2050. É muito, né? Certo. E não dá para acreditar. Bom, são as estratégias? Vacinação contra HPV precocemente, antes dos contatos e das possibilidades de início sexual. A gente se indica abaixo de 15 anos, e nas mulheres, a partir de 25 anos, o rastreio periódico. Com essas 2 estratégias somadas, a gente consegue eliminar o câncer de colo de útero. A Organização Mundial de Saúde lançou aí um chamado com uma perspectiva para 2030 de atingir 90% das meninas até 15 anos vacinadas, 70% das mulheres fazendo 2 testes de rastreamento durante a vida. Esse teste de rastreamento é de alta performance, ou seja, não é a citologia, o Papa Nicolau. Então, a própria Organização Mundial de Saúde já está preconizando o teste de HPV. E 90% das mulheres sinalizadas com teste alterado, ser encaminhada e tratada adequadamente, fazer a colposcopia, as conizações e os tratamentos de câncer em si. Então, essa é a meta para 2030. Bom, tá aí a meta, está todo mundo correndo atrás. Né, geralmente começa a se cobrar bem próximo de 2030 e não dá tempo de fazer nada. Né? Alguns países, geralmente os que menos têm câncer, que mais têm recurso, já estão avançando, chegando perto disso. E onde mais se tem câncer e menos recursos são os países mais pobres, nem começaram, estão muito longe. Né? E o Brasil, ele fica no meio, ele é intermediário. Né? O Brasil sempre fica no meio, né? É interessante isso. Mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que ir para cima, né? Porque a gente tem recurso econômico, a gente não tem crise econômica, que nem as crises que acometem os países desenvolvidos, quando você tem aquela... Aqui o Brasil passa despercebida a crise rapidamente, a gente tem só um respingo, e a gente sustenta, inclusive, enviando nosso dinheiro para os outros países mais ricos saírem das crises rapidamente, né? Essa é a nossa situação. Então, é um país rico. A gente precisa do quê? Melhorar a nossa cultura, a nossa educação, que aí a gente vai melhorar tudo o resto. Não, mas vamos lá. Vamos voltar para a vacina. O HPV. O HPV, então, ele é um DNA vírus, né? É um DNA vírus, é um vírus simples, eles são chamados por números. E são divididos em baixo risco e alto risco oncogênico. Possibilidade de gerar ou estar associado com câncer. O número, o tipo do vírus, é dado pela composição de alguns antígenos da superfície do capsídeo viral. Tá? Então, tem alguns pontos que são responsáveis por algumas proteínas do capsídeo viral que são específicas pelos tipos de HPV. Então, são diferentes umas das outras. Tá? Isso é importante por causa do desenvolvimento de vacinas. Os HPV 6 e 11 são responsáveis por 90% dos condilomas acuminados, né, aquelas verrugas anogenitais. E o 16 e 18 são os principais associados a câncer de colo de útero, 70%. Se a gente somar mais 5 tipos, tá ali 31, 33, 45, 52 e 58, você aumenta 20%, porque, na verdade, olha lá, enquanto 53% é o HPV 16, o HPV 18 em torno de 18%, é a primeira geração de vacinas. As vacinas, inclusive, a que está atualmente no SUS, na maioria do mundo sendo utilizado, chamada de quadrivalente, ela pega exatamente os 2 vírus do condiloma e os 16 e 18 de câncer. Tá? Essa é a vacina que nós temos no SUS. Bom, se nós adicionarmos aqui, observe, 45, 6%, 2, 3, são muito poucos por cento, vão chegar até 80%. Você ganha 20%
com a segunda geração de vacinas, né? Quem tem filhos, irmãs pequenas aí, é muito importante essa aula hoje, a gente vai usar para a gente mesmo, né? Tá todo mundo atento. O racional do desenvolvimento dessas vacinas, então. Como eu disse para vocês, se pegou a sequência gênica L1, que codifica essa proteína específica do capsídeo viral, e se colocou dentro, inseriu em sistemas biológicos de levedura, baculovírus, que faz a replicação e a multiplicação e produção de proteínas dessa sequência do DNA do vírus em alta quantidade. E eles observaram que no processo de purificação, as proteínas se ligam umas às outras automaticamente, formando o capsídeo viral. Então, eles são chamados de virus-like particles, partículas semelhantes ao vírus, baseados na proteína L1. E elas mantêm aqueles epítopos, que são os locais onde os anticorpos se ligam, que estimulam a imunidade, e é tipo específico. Então, você quer imunizar uma pessoa para produzir anticorpos contra aquele capsídeo daquele HPV, você tem que injetar o VLP do HPV 16, o 18 e assim por diante. Tem que fazer uma produção. E a injeção é intramuscular, uma vez você colocando o antígeno, porque a infecção do HPV é na superfície, né, no epitélio, ele não invade, então ele não estimula muito a resposta imune. A maioria das pessoas acaba eliminando com pouca resposta imune, e quando tem essa resposta natural, em 4 anos, ela desaparece, a pessoa fica suscetível novamente. Tá? Enquanto que a imunidade gerada pela vacina, ela é justamente você injetando intramuscular, o que a gente vai ter? A gente vai ter a produção de anticorpos, e esses anticorpos têm que estar distribuídos no corpo inteiro, principalmente na região genital, onde você vai ter lá os contatos, os microtraumas, e vai impedir, se ligando ao HPV, que ele infecte, que ele se ligue na célula da camada basal, aqui na mucosa do colo do útero, e infecte a célula. Depois que infectou, a vacina não funciona mais, ela não tem um efeito terapêutico. Aí ele vai produzir ou não a oncogênese, certo? Bom, então, os anticorpos, esses anticorpos neutralizantes produzidos pela injeção intramuscular das partículas, eles têm que estar presentes no momento que a pessoa vai estar sob risco. Então, vocês imaginam que essa vacina tem que durar bastante. Imagina nossos filhos, né, Laura, da Joana também, que vão começar a transar com 25 anos, vão tomar a vacina com 10 anos. Ela tem que ter anticorpos durando. A minha está com 25, não transou ainda, eu acho. Ela está no intercâmbio internacional faz 2 anos, né? Então, aliás, intercâmbio, viu, Rodolfo? Intercâmbio. Então, gente, mas é verdade, né? O pessoal aí já se localizou, né? Bom, os estudos clínicos com essa vacina, esses estudos foram grandes estudos com milhares de mulheres adolescentes e adultas jovens, aqui na idade de 14 a 26 anos, e eles se iniciaram com um esquema de 3 doses em 6 meses. Tá? Então, são estudos eles demonstraram, ao longo do segmento, comparando quem tomou a vacina com quem tomou um placebo ou um controle, são estudos duplos cegos e randomizados, é tudo aleatório. Aí ela foi se expondo ao HPV durante a vida, depois de 4 a 10 anos de acompanhamento, se observou quem tinha lesões ou não de alto grau, basicamente, NIC2 ou NIC3, lesões precursoras, né, de câncer de colo, causadas pelo HPV 16 e 18, que é da vacina. O que eles observaram? Que o grupo vacinado, que não tinha tido infecção prévia, não tinha lesão por HPV. Ou seja, tinha um efeito protetivo de 100%, uma eficácia de 100% para lesões de alto grau. Enquanto em quem era do grupo controle iam adicionando casos de diagnóstico. Tá? Então, assim, é um resultado assim, muito surpreendente. Isso acelerou muito o processo. Você está perguntando? Pode. Eu vou mostrar tudo. Eu vou chegar até tudo. Hoje vocês vão saber tudo de HPV em 35 a 40 minutos. De vacina. Não. Você vai chegar nisso. Aqui a gente está em no começo do estudo, 2001, os primeiros resultados entre 2004, fase 3,
Foi 2006 os resultados, e elas foram licenciadas em 2007 e 2008, é tudo muito rápido, por quê? Foi muito potente, muito robusto, que eles falam, né, os resultados. E, ou seja, com uma previsão, se eu não tenho infecção pelo 16, 18, eu vou diminuir 50% dos LIC2 e LIC3, 70% de câncer do total. Ou seja, de cada 20 mulheres que morrem por dia no Brasil, com essa vacina, eu vou evitar 14 mortes só com a vacina do que morre hoje em dia no Brasil. Bom, ao ampliar para 90%, né, com a vacina novivalente, isso daqui vai ser a segunda etapa que eu vou falar mais para frente, mas elas são melhores se aplicadas em meninas abaixo de 15 anos, porque você tem um risco de exposição muito menor. Então, elas acabam tendo um efeito o máximo possível. Depois, a gente fez o estudo entre 14 e 26, só que a faixa etária da OMS é de 11 a 13, mas é de 9 a 13 anos. Como que isso foi possível vacinar nessa idade? Foram feitos estudos de ponte imunológica, que chama. Você só fez estudo, injetou, viu se era nas crianças, né? Pré-adolescentes e adolescentes, até 14 anos, e verificou, é segura? Produz anticorpos num nível igual ou superior às mais velhas, digamos assim, aí você infere que ela vai estar protegida. Então, é assim que foram feitos os estudos. E o impacto, em termos de população, só se consegue se você atingir 80% da população-alvo sendo vacinada. Isso é um dado muito importante. Alguns países conseguiram e já têm demonstrado a queda de câncer de colo de útero, que o Rodolfo perguntou, que eu vou mostrar. Como eles conseguiram vacinar não só uma vez, mas todos os anos desde 2007, 2008 até agora. Já são há 16 anos de vacinação, vacinando em base escolar. Onde que você vai pegar pessoas abaixo de 15 anos, até 14 anos? Nas escolas. Os pais não têm tempo de levar e eles não querem acompanhar os pais até as UBSs no horário comercial, que é os nossos postos de vacinação atuais, né? É para não vacinar mesmo. Quanto tempo dura? A gente não sabe qual é o nível de anticorpo que, até a partir daquele nível, você perde a proteção ou ganha a proteção. Chama correlato de proteção, isso não existe. O que a gente tem é que o nível de anticorpo produzido, depois são 3 doses no 7º mês, cai até 1 ano e meio, e depois, por 10 anos, forma um platô. Isso projeta que ele vai estar presente por décadas, protegendo, ou seja, você vacinar precocemente, vai estar protegido lá quando nossos filhos for começar a ter relação ali perto dos 30 anos, vão estar protegidos, tá certo? Isso aqui é contra HPV 16, contra HPV 18. Esse estudo de 10 anos foi daqui do CAISM e de alguns centros brasileiros. Foram os primeiros centros mundiais a ter a duração da proteção estabelecida. Isso se utilizou no mundo todo para fazer os seus programas de vacinação. Bom, queria falar que é uma escala logarítmica, né? Se mantém a soropositividade depois de 10 anos. A linha pontilhada é o nível de anticorpo produzido por uma infecção natural, ou seja, como é uma escala logarítmica, você tem aí 10 a 14 vezes mais, após 10 anos, a presença de anticorpos, e quando a gente avalia de 10 a 14 anos, produz mais ainda anticorpos. Então, quanto mais jovem você vacina, melhora a resposta imune, mais tempo de projeção de duração da vacina. Por isso que se procura vacinar jovem, tá certo? Mas os estudos foram até 26 anos, e eles mostraram uma eficácia muito boa. Por isso que também se faz uma repescagem para vacinar todo mundo, pelo menos até 26 anos. Tem uma vantagem muito grande, principalmente as mulheres, ou quem tem colo de útero. Bom, essas são as duas vacinas, então, aprovadas ali em 2007 e 2008, a quadrivalente, que é da MSD, chamada Gardasil, e a Cervarix, da bivalente da GSK, tá certo? Então, ela tem aqui, hoje, ainda, elas são licenciadas para homens até 26 anos e mulheres até 45 anos, tá? Essa bivalente não tinha limite de idade, porque o estudo foi até 55, então você poderia dar em qualquer idade. Logicamente, não tem tanto efeito você vacinar muito tardiamente. E o que se observou logo depois
a partir de 2013, 2014. Teve uma mudança que eu vou mostrar para vocês, porque aconteceu uma redução para aplicação de 2 doses. Porque lembra que eu mostrei os gráficos, é uma produção enorme de anticorpos. Será que realmente precisa de aplicar as 3 doses? Desde o início, já se falou, olha, talvez se a gente aplicar 2, a gente vai ter uma boa resposta e vai continuar protegendo. E com isso eu economizo. Né? Então, isso sempre ficou na cabeça, mas os estudos iniciais foram com 3 doses. Essa é a vacina de 2ª geração, aprovada nos Estados Unidos, aquela com 9 partículas, então, chamada 9 valente, aumentou 5 partículas oncogênicas. Foi aprovada em 2014 para uso nos Estados Unidos, e em 2017 eles já substituíram a quadrivalente, fizeram uma transição, não existe mais. Tá. O Brasil aprovou aqui em 2017, só chegou comercialmente o ano passado, 6 anos depois. Por quê? Vou vacinar primeiro o meu país, depois eu vou vacinar um pouco a China, que está pagando caro, e ela tem uma vacina quadrivalente igualzinha já, pronta, que já está sendo utilizada, já é licenciada na China. Hã? Não é uma quadrivalente. Depois eu vou ver, eu tenho o dado lá da OMS, do reporte, mas são quadrivalentes as outras vacinas da China. Xing Ling, né? Eles chamam, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, de quem começou a utilizar de forma efetiva essa vacina em programas populacionais e qual foi o resultado que a gente teve até hoje. Bom, até 2016, então começaram novos estudos, se avaliou o intervalo de dose, a modificação na concentração, tudo isso para tentar achar, otimizar a produção e evitar vacinar mais, né, se você precisar. Então, o que aconteceu? Em 2014 teve essa redução, em 2023, 2022, 2023, começou a se discutir a diminuição para 1 dose. Vamos ver primeiro o que aconteceu. Olha só, aqui foi na Austrália. A Austrália foi o primeiro país a vacinar em alta cobertura em base escolar. Eles começaram, aqui é o efeito depois de 4 anos nas mulheres vacinadas com a quadrivalente. Diminuição de 90% nos condilomas. Lá não tem mais condiloma já há muito tempo. Tá? E no Brasil, já deve estar caindo bastante os condilomas. Se alguém quiser estudar, é só estudar. Por quê? A gente começou a vacinar em 2014, com 14 anos. Então, nós estamos em 2024, elas estão com 24 anos. O pico do condiloma é 20, 22 anos, mais ou menos. Tá? Então, a gente já deve ter muito menos. É só olhar o ambulatório nosso de infecções, deve ter muito menos. Não tem, né, Eliane? Eu não sei. É que você... então, já sumiu. É que os imunossuprimidos se mantêm, né, mais tempo, mas os normais... Bom, quando a gente avalia, olha lá na Austrália, efeito rebanho. Os homens naquela época não tinham, os meninos não tinham sido vacinados e teve uma queda por tabela de 80% nos condilomas. Por quê? A vacina bloqueia o HPV e ele para de circular, certo? Então, o homem que serve como um pega e dissemina, tem muito poucas lesões. Por isso que a vacinação do homem serve muito mais para o efeito coletivo do que propriamente dito para o efeito individual, de uma maneira geral, tá? Bom, progressivamente, olha só, eles começaram em 2007 na Austrália, em 2014, 7 anos depois, eles já tinham demonstrado queda de NIC2 e NIC3, lesões precursoras de colo. Na faixa de 20 anos, 20 a 24, já estava caindo 25 a 29 anos, né? E com isso, em 2019, eles já projetaram que em 2038 vai ser um evento raro, não vai existir mais câncer e provavelmente não vai ter mais rastreamento lá, desde que se continue vacinando com alta taxa de cobertura, e eles estão fazendo isso. Eles utilizam, eles já trocaram para vacina 9 valente, tá? A Austrália. A Austrália está bem avançada, né? Então, ela já trocou permanentemente, e desde 2022, o rastreamento já é oferecido a autocoleta para todo mundo, 100%. Quem quiser fazer, faz a autocoleta, não precisa de ir no médico fazer, ou na enfermeira, né? Coleta clínica. Outros efeitos, aqui, Rodolfo, ó, Estados Unidos, publicado em 2018, queda de 29%
no câncer de colo entre 15 e 24 anos, tá? Ou seja, é muito pouco a prevalência nessa idade, né? É mais ou menos 1% do total, mesmo assim eles já observaram uma queda, porque aquela onda está chegando a mulher vacinada, né? Que vacinou precocemente e está caindo. Na Suécia, olha, vacinação em 11 anos, de 10 a 30 anos, ou seja, com 20 anos de faixa etária, eles usaram 1.670.000 doses. Olha, eu estou falando esse número porque o Brasil vacina 5 milhões em 6 meses. O Reino Unido, que é o que está aqui embaixo, ele demorou 4 anos para conseguir 5 milhões de vacinação. E eles já não têm quase, eles já têm aqui, olha só, a Suécia. Eles tiveram 12 casos, 19 casos de câncer em quem tomou a vacina, contra 538 casos de câncer em quem não tomou a vacina, nessa primeira avaliação. Isso, então, é um impacto em câncer, Rodolfo. Reino Unido, menos 448 cânceres, menos 17 mil NIC3 até 2019. Então, nós estamos há 5 anos atrás. Melhor efeito. O Reino Unido é o que tem os melhores dados, né, de estatística. Melhor efeito se vacinar até 12, 13 anos. Eles comprovaram isso. E eles já estabeleceram, isso foi publicado em 2021, toda mulher ou menina que nasceu a partir de setembro de 95 está livre de câncer de colo de útero. Certo? Porque eles estão bloqueando na população com a vacinação. Você quer perguntar um negócio? Então, não, é dos seguros, né? É tudo de seguros, é. Tanto que os programas lá, eles não têm muita cobertura porque não tem tanto esses programas oficiais, né? Existem as recomendações. E aí, todo mundo é livre para fazer ou não, se tem seguro paga ou não, aquelas coisas, né? Tá bom? Então, os dados deles são bem, assim, né? Nesse sentido. O programa no Brasil, então, ele começou em 2014, 7 anos depois, né, que foi licenciada a vacina, ele entrou no Programa Nacional com a quadrivalente, no início, 3 doses, mas o Brasil começou com esquema, não as 3 doses em 6 meses. Olha só que interessante, era 0, 6 e 5 anos, 60 meses. Porque eles já estavam prevendo alguns resultados e que não iria precisar da terceira dose. E quando você faz 2 doses, tem que dar um intervalo mínimo de 4 meses e meio, senão você tem que repetir a dose para ela fazer o efeito. O ideal é entre 6 e 12 meses. Inclusive, quanto mais jovem, 12 meses é melhor do que 6. Você tem uma melhor resposta, tá? Bom, então o Brasil começou assim, em 2015, ele passou para 2 doses mesmos e saiu de base escolar para UBS. 2017 entrou os meninos numa faixa etária diferente das meninas, olha aqui, olha. E só em 2022 conseguiu igualar a idade de meninos e meninas. Estava previsto para ser igualado em 2020. Isso causa um transtorno muito grande, né? Você ter idades diferentes de vacinação para meninos e meninas, em termos de planejamento de programas, né? Qual foi a cobertura? Então, a gente partiu de um sucesso inicial incrível. Vacinação em base escolar. Olha, a primeira dose, 108%, 5 milhões de doses. Passou. Tinha mais gente do que a gente previa, do que foi previsto, e foi vacinado. Dose 2, 65%. Ano seguinte, começa do fracasso. Saiu das escolas e foi para a UBS. Começou a cair a cobertura, e isso continuou até mais, assim, nos últimos anos, depois da pandemia, nos 2 últimos anos, a gente está tentando recuperar. Foram muitas campanhas. Em Dayatuba, a gente tem um programa lá de rastreamento com teste HPV, a gente começou a vacinar em base escolar. A gente teve uma autorização do PNI, igualamos idades de meninos e meninas, e vacinamos no Fundamental 1 com 9 e 10 anos, porque 87% das crianças, homem e todas elas, meninos e meninas, é escolas municipais.
Aí eu consegui as vacinas da secretaria e a gente fez um projeto de estudo. E a gente aumentou a cobertura lá, que era de 14%, a gente chegou até uns 60%. Aí depois teve vários percalços, todos esses percalços estão descritos aqui, né? Os desafios que todo mundo afim, e mesmo assim a gente tem muitas dificuldades, porque não existe um pessoal dedicado para as vacinações, eles são concorridos por outras ações de saúde. Aqui a gente teve, se vocês olharem essa publicação, vocês vão ver, o dia que nós programamos a vacinação, a gente já conseguiu atrasar 3 meses da data ideal, que a gente encontrou, que era o março lilás, a gente foi vacinar em junho, pré-férias nas escolas. Segunda-feira, greve dos caminhoneiros, lembra a greve dos caminhoneiros? Foi aqui. A gente teve que adiar para agosto. O que teve? Venezuela, sarampo, epidemia, vacinação de sarampo. E a gente queria fugir do outubro rosa. E tivemos que fazer o primeiro ano junto com o outubro rosa. Você não consegue identidade do colo do útero assim. Porque o outubro rosa é muito frisson, né? É uma coisa meio difícil. E a gente tem tudo descrito, né? Até a gente teve que criar uma lei municipal no segundo ano, criando o mês de março com ações de saúde para vacinação e prevenção de câncer. Tem uma lei. Então, agora o município é obrigado a prover pessoas para fazer a atividade de vacinação todo março, tá? Tivemos que criar uma lei, conversar com o vereador e foi aprovado. Bom, segurança é um problema, né? Principalmente para os antivacinas, aquele pessoal especial aí, digamos assim, né? Isso daqui foi em 2017. 2017, após 270 milhões de doses aplicadas, esse é uma posição da OMS sobre a segurança das vacinas. O que ela pode causar? Anafilaxia, que é rara, qualquer vacina pode causar isso, e dá muito desmaio, porque é uma vacina de pré-adolescente e adolescente, adulto jovem. Eles desmaiam. Um desmaiou, todos vão desmaiar. Histeria coletiva. Então, qual é a orientação de vacinação nessa idade, em qualquer lugar do mundo? Vacinou? Senta, meia hora. Hoje tem celular, né? Fica fácil, passa meia hora facinho. Olha, reacional a estresse de injeção, nenhum outro evento, são extremamente seguras. 2017, beleza? Vamos falar agora sobre 2 outros pontos muito interessantes. Então, a gente está só recapitulando. Indicações para outras idades. Até que idade? Será que as mais velhas vale a pena, ou os mais velhos? Quem teve ou está com uma lesão, já teve a infecção, será que vale a pena vacinar? Certo? São 2 dados importantes. Olha só, isso aqui é um trabalho epidemiológico, o risco acumulativo de infecção por HPV oncogênico em 5 anos, um trabalho na Colômbia, por faixa etária. Observe que, logicamente, os mais jovens, de 15 a 19, depois de 5 anos, 38% de novas infecções, 20 a 24, 34%, 25 a 29, está aqui, 22%, 30 a 34, 18%. Acima de 44, 2%. Observe que cai bastante, tá bom? Então, enquanto o foco-alvo tem realmente um risco de infecção contínuo, né, de 25 a 44 anos, também não é desprezível. Baseado nesses dados, começou a se estudar a vacinação, a eficácia dessa vacinação nas pessoas de mais idade, basicamente nas mulheres. Primeiro, o nível de anticorpo vai caindo com a idade, é normal, porque a gente vai tendo aquela senescência imunológica, mas veja que todas as faixas etárias, em comparação a 15 e 25 anos, que são as barras, têm o nível e o mesmo comportamento, né? Mesmo de até 55 anos, 5 vezes acima da infecção natural, ou seja, produz imunidade, pode se proteger. O que eles mostraram com a vacina bivalente? 87% após 7 anos em mulheres acima de 25, 87% de proteção de lesões NIC1 ou pior. Quando a gente avalia a quadrivalente, 86% de infecções persistentes com HP, com ou NIC1 ou pior, 92%, ó. Tá?
Então, baseado nesses estudos, se autoriza hoje a vacinação até 45 anos, com benefício menor, mas não desprezível. Só que isso não faz parte dos programas de imunização de uma maneira geral. Isso é uma opção individual das pessoas. Existe limite de idade, então, as informações vão até 55 anos, menor resposta, suscetibilidade é variável, talvez menor, taxa de detecção após 45 anos é baixa, 2,7%. Existe um tempo longo entre você pegar o HPV e ter um câncer, em torno de 15 anos. Então, você acredita que depois de 45 até 55 anos, quando você pega uma infecção, dê tempo de ter câncer de colo de útero, né? Salvo algumas exceções. Conclusão, a vacinação até 45 anos ainda é benéfica, após 45 anos tem que avaliar caso a caso. Qual é o benefício? Ela vai ter, se ela já teve uma infecção e não se protegeu, ela vai se proteger. Se ela produziu anticorpos, você vai fazer um reforço. E vai ter o efeito rebanho, vai estar bloqueando a circulação do HPV dela. Se ela estiver produzindo cópias, eles já saem inutilizados para não infectar outra pessoa. Então, é o efeito coletivo de vacinação, sempre acompanha o efeito coletivo. O segundo ponto, será que ele tem algum efeito terapêutico? Né? As vacinas são preventivas, profiláticas. Mas o que se observou? Olha só que interessante, isso aqui foi com a vacina bivalente, né, no estudo de 25 mil participantes, o desfecho era ter NIC2 ou pior. Então, se fez conização em quem tomou a vacina e em quem tomou o controle. E depois se acompanhou. E aí foram verificar quais foram as recidivas nesse grupo. Observe que teve, quem tomou a vacina, uma recidiva em 190 conizações, enquanto que quem tomou o controle teve 9 recidivas em 264, de meio para 3,4, uma queda de 88%. Tá? Veja que nós estamos falando de 3% de recidivas. E, na verdade, o NIC2 e NIC3 é 3 a 7%. Então, você vai ter diminuição de 80% em cima de 3 a 7%. Tá certo? Só que muitos países, para alguns países que têm recursos, isso já está estabelecido. No dia da conização, ou próximo, no diagnóstico, a mulher já recebe, independente da idade, a dose de vacinação enquanto está tratando o seu NIC2 e NIC3. A Febrasgo acabou de colocar isso na Comissão Nacional de Vacinas e foi aprovada, e a recomendação da Febrasgo agora é a vacinação em até 30 dias, a recomendação de vacinação. Não é aprovada no SUS ainda, mas existe uma briga bem intensa para que isso seja incorporado assim que for possível, tá? Apesar de toda a discussão. Estudos independentes também têm mostrado, aqui lá foi um estudo da indústria, mas com a quadrivalente, olha, 65 menos lesões, esse é um estudo da Coreia, menos HPV 71%, olha o estudo italiano, bem famoso, vacinando em até 30 dias pós-LIP, menos 81%. Mas observe, 6% versus 1, 8 versus 2, 7 versus... São porcentagens baixas. Eu acho que isso aí é um pouco supérfluo, né? A gente tem muito mais coisas para a gente atuar, que a gente não está atuando, mas isso, uma hora, vai acabar acontecendo. Em alguns países, isso já é realidade. Bom, agora vamos chegar na nossa parte, as atualidades. Então, nós vamos falar da novivalente, onde a gente ganha 20%, né? Ela foi aprovada em 2017 no Brasil e chegou o ano passado na clínica privada. E uma dose? Uma dose tem vários estudos em andamento, são estudos independentes, comparando a bivalente, que não existe mais no Brasil, desde 2022, ela saiu, só tem a quadrivalente e a novivalente, tá? E no Brasil, no mundo todo, praticamente, a bivalente está guardada, não está sendo utilizada, tá? Mas ela está sendo estudada o ano passado. Não. Eu já vou te falar o preço, daí você vai entender. Desculpe, olha lá, então. Logicamente, uma dose, você vai ter economia, acesso, adesão, cobertura. Tem estudos com uma dose, comparando a bivalente com a novivalente, até 20 anos de idade.
São estudos bem robustos, bem grandes, em andamento, que vai responder isso de forma efetiva até 20 anos. Mas a gente sabe, né, a 9 valente, se aumenta partículas, a produção é difícil, olha no privado, hoje, o preço hoje, é em torno de R$1.000 a dose, tá? A Sociedade Brasileira de Imunizações segue a CIP é a Agência de Vacinação, de Imunização dos Estados Unidos. Eles orientam, a partir do momento que chegou a 9 valente, ela é melhor, ganha 20%, 20% em vacina é muito, tá? E como eles são imunologistas, e eles adoram, só entendem de vacinas, basicamente, eu conheço todos eles, né? Eles orientam o quê? Vamos revacinar. Você imagina você falar que você vai revacinar todo mundo com uma vacina quadrivalente no SUS, que estava com baixa cobertura. Você vai cair em descrédito. Não pode fazer isso. A Febrasco se posicionou contra essa assertiva, que é muito técnica, e a gente deu uma ajustada, e a gente acha, e alguns países também acham, que é uma opção individual. Se eu já tomei 2 ou 3 doses da quadrivalente, estou protegido ou protegida, e eu quero ampliar minha proteção, eu vou lá e pago essas vacinas e amplio. Tem que repetir o esquema completo. Como eu tenho mais de 14 anos, provavelmente seriam 3 doses. Isso é o que está na bula e o que está nas recomendações dessas associações. Tá bom? É muito, né? Vocês imaginem, né? Você acha que a indústria vai fazer algum estudo para reduzir dose? Não. Não. Então, todos os estudos de redução de dose é tudo iniciativa institucional, governamental, de programas, entendeu? Então, elas pararam de investir, elas querem, quanto mais dose, melhor. E revacinar é excelente. Tecnicamente, você tem que revacinar. Mas será que realmente precisa? A quadrivalente já é excelente. Todos os resultados que eu mostrei de queda de lesões e câncer, que já estão estabelecidos na vida real, e eles já mudaram o rastreamento e já mudaram a vacinação, que eu vou mostrar no final, porque eles têm muito menos. Foram conseguidas com essa quadrivalente ou com a bivalente. O Reino Unido foi tudo dos dados com a bivalente. Hoje eles usam a quadrivalente, eles trocaram a vacina. Na verdade, hoje eles já usam a 9 valente, né? O Reino Unido. Bom, diminuir de 3 para 2 doses, né? Isso aconteceu, eu vou mostrar para vocês, até 14 anos, como eu já disse, mas até que idade poderia se fazer isso, 2 doses? E de 2 a 3 doses para 1 dose, será que mantém uma eficácia? Qual é a duração? Esse são os grandes problemas. Olha aqui, isso aqui é de 2007, 2011, publicado em 2013, comparando meninas, né, com 3 doses, meninas aí de 9 a 13 anos, versus aquelas mulheres de 16 a 26. E depois 2 doses versus 3 doses em meninas, e 2 doses em meninas versus 3 doses nas mais velhas. Bom, vocês vão entender aqui se a gente compara as mais jovens com as mais velhas com as mesmas doses, as mais jovens produzem o dobro de nível de anticorpo, né? Isso já tinha mostrado no gráfico. Quando a gente pega as mais jovens com 2 doses versus as mais velhas com 3 doses, mesmo assim 2 doses, olha só, 70% mais anticorpos de 16 e 46 os 18. Ou seja, não foi inferior aplicar 2 doses com 0 e 6 meses, de 9 a 13 anos versus 16 a 26. Isso é um estudo do Canadá, é muito famoso, e ele saiu exatamente na época que os países estavam mudando para 2 doses. O estudo cabivalente, olha as curvas aqui, olha, quem tomou 2 ou quem tomou 3 doses, igual, né? 2 doses de 9 a 14 versus 3 doses de 15 a 25 anos. Não tem diferença, então não precisa fazer a terceira dose. Beleza. Isso foi em 2014, teve a mudança, o Brasil aí cortou aquela terceira dose de 5 anos e ficou o programa 0 e 6, ou de 6 a 12 meses. Tá? Qual é a idade limite? Não se tem muito bem, e 1 dose, será que se mantém uma boa resposta? Tá? Bom, com relação a 1 dose, a Costa Rica, ela fez um estudo do Instituto Americano,
em paralelo com a vacina, com o estudo oficial da vacina da GSK, usando a vacina bivalente. Então, era um estudo que não tinha interferência da indústria, igual da indústria sem a interferência. O da indústria a gente fez aqui, no CAISM, por exemplo, a gente participou. E aí, o que eles viram no segmento? Eles observaram em 2011 que tinha indícios de que quem tomava uma dose e não vinha para tomar as outras ao longo do tempo, estava protegido. Similarmente a quem tomava 2 ou 3. Eles levantaram a lebre. Bom, em 2015 eles publicaram, olha só, logicamente aqui são os números, HPV e controle, os números, quem tomou 3 doses, o estudo era de 3 doses, mas tinha aquelas coortes que não completaram. Olha lá a eficácia em termos de prevenção de infecção persistente, tudo alto, 90%, 80%, 100%. Os desfechos são pequenos, os números, né? Mas é assim mesmo, tá certo? Ou seja, demonstrando ali que tinha um potencial, aqui somou os 2 estudos, inclusive, né? Um potencial de usar apenas uma dose ou 2. E com 11 anos e meio de acompanhamento, o nível de anticorpos e a eficácia estava mantido. Só que aqueles estudos foram uma análise ad hoc, que eles chamam, né? Uma análise adicional, não foi planejado para isso. Tá. Esse estudo aqui é vida real da Austrália. Lembra a Austrália? Olha só, 174 mil 3 doses, 18 mil, 6 mil, 8 mil uma dose. Quando eles foram ver as taxas de mulheres que tinham lesões de alto grau, quem não tomou a vacina? 7,6. Quem tomou 1, 2 ou 3? Praticamente igual. Foi uma redução em torno de 40%. Não tem diferença. Gente, vocês querem devolver dose de vacina? Agora, depois que aplicou, não tem mais jeito, né? Perde o reembolso, né? Na Índia, aí já é um estudo prospectivo, 9 anos de acompanhamento. Aqui com 9, tem os dados de 11. 1, 2, 5 mil, randomizado, sorteado, com a vacina quadrivalente. Eficácia, igual e alta. Igual e alta. Uma dose, né? Uma dose. Baseado naquele resultado da Índia e alguns estudos que estavam em andamento, a gente está quase acabando, gente. É que está interessante para mim, não sei se para vocês está interessante. Oh. Calma, isso, calma, não, vamos vacinar. Abril de 22, a OMS teve uma reunião de experts de vacinas externas, né, da OMS, que orienta, e eles, baseados naqueles estudos e alguns em andamentos, eles já orientaram, assim, olha, 1 ou 2 doses para 9 a 14 anos, eles sempre põem o ou, né, mas é uma até 20 anos, 2 doses com intervalo de 6 meses, ao invés de 3, acima de 20 anos. E os imunocomprometidos, 3 doses, mas no mínimo 2. No mínimo 2. Tá? Bom, e aí? Somente locais de baixo recurso para todos, aí tem esses estudos em andamento, vou mostrar alguns resultados. Esse aqui é o 11 anos de acompanhamento da Índia, o gráfico vermelho é 3 doses, o azul é 1 dose, e a linha tracejada é infecção natural, ali, ó, com 18 meses, 36 meses e 10 anos. Observe que tem aquele platô, né, com 1 dose, acima da linha da infecção natural, está protegendo com 1 dose por 11 anos, para os 4 tipos de HPV da quadrivalente. Isso aqui é irrefutável, certo? O estudo da Tanzânia, esse estudo DORIS aqui, ele comparou a bivalente com a novivalente. Olha as curvas, são muito parecidas, né, das 2 vacinas. E olha, 1 dose produz menos anticorpos, mas mantém o platô, do mesmo jeito, não cai. Tá? Ou seja, a bivalente que está guardadinha, com 2 partículas, que é muito mais barata, provavelmente você pague R$100, R$70, lógico, elas vão aumentar o preço agora, né? Pode ajudar nessa cobertura populacional, porque a produção está baixa. Tudo bem, tem algumas discussões aí. Esse é um estudo já de eficácia mesmo, de 15 a 20 anos, pegou a bivalente, novivalente e meningite, 3 grupos. Quem tomou a meningite foi adquirindo infecções por HPV.
no soro e no suave, 1 ano e meio. E quem tomou tanto a novivalente como a bivalente, uma dose, protegido. Então, isso aqui é vida real. Tá? É estudo, na verdade, não é vida real. Bom, baseado nesses resultados, no fim daquele ano mesmo, em 2022, a Organização Mundial de Saúde baixou a recomendação, assumiu a recomendação. Tem 6 vacinas licenciadas, ali tem o nome das vacinas todas, viu, Jean? PNI, 125 países para mulheres, 47 países para meninos em programas nacionais de imunização. Vacinados até 17 anos com a quadrivalente, 88% menos riscos de câncer, segundo os estudos. Vacinado até 12, 13 anos com a bivalente, que é o do Reino Unido, próximo de 100% de eliminação. Seguras 500 milhões de doses, eles já conseguiram demonstrar alguns questionamentos muito pontuais. Guilherme Barré, Bells, dor, essa síndrome de dor regional que foi que aconteceu no Japão, e aí você tem síndrome taquicárdica ortostática e nem associação com fertilidade, tinha alguns questionamentos sobre fertilidade. Tudo foi anulado agora na última avaliação. Então, 2 doses para todos a partir de 9 anos, porque isso é que está na bula. Tá? Uma dose é uma alternativa off-label, entre 9 e 20 anos. Ou seja, a OMS está orientando, mas os fabricantes não puseram na bula, porque eles não fizeram os estudos. E não vai ter. Certo? Imunocomprometidos, aquela coisa, né, Joana? 2 doses no mínimo, de preferência 3, tá bom? Fevereiro do ano passado, Austrália, que tem aquele resultado estupendo, 1 dose de vacina para todo mundo. Então, o uso de 1 dose, eu vou explicar mais para frente, você tem 2 focos. O da Austrália tem muito pouca doença e diminui muito a prevalência. 1 dose é suficiente. Em setembro, Reino Unido, 1 dose. Os 2 até 25 anos. Inclusive, quem não tomou vacina pode ir lá e toma 1 dose só, até 25 anos de idade. 25 anos, 1 dose. Certo? Os 2. Bom, Brasil. Esse ano, agora em abril, bem recente, adota o esquema de vacinação em dose única. Permite dobrar a cobertura, a capacidade, ele, com isso, pelo estoque de vacina, fazendo 1 dose, ele conseguiu fazer uma repescagem até 19 anos de idade. Então, quem não tomou as vacinas, pode, até 19 anos, procurar o OBS que vai ser vacinado. Com 1 dose. Quadrivalente, é o que tem no SUS. É o que tem na maioria dos países, e principalmente nos mais pobres, né? 37 países já adotaram 1 dose, e 2022 para 2023, nós tivemos uma ampliação de 42% no total de vacinados por ano. Em 2023, foi 6,1 milhões de vacinadas. É o nosso recorde, tá bom? De vacinação anual. Ou seja, está tendo um incremento, né? E isso vai acontecer muito mais na hora que a gente estiver trabalhando com o programa de HPV. Para finalizar, esse aqui é meu último slide, aí, que é muito mais um resumo, uma opinião minha, até certo ponto. Então, respondendo à pergunta que nós temos no título da apresentação, né? Como que fica após a novivalente? A novivalente já você amplia, né? Mas a redução para 1 dose, você precisa de separar o que é programa e o que é uma orientação individual, tá? Nos programas, quando você tem a indicação, você tem programas de alta cobertura com diminuição da prevalência, que aconteceu aqui com a quadrivalente e com a bivalente na Inglaterra, 1 dose até 25 anos com a novivalente. Isso é o que eles estão fazendo lá, tá? Nos programas com baixa cobertura e que tem ainda alta incidência, você precisa de aumentar a cobertura. Aí você usa 1 dose, o seu objetivo é diferente. Enquanto aqui em cima é manter o programa ser custo-efetivo e finalizar a limpeza do HPV na população, eles estão na parte final, a gente precisa de começar, né? Que é ampliar a cobertura. Aí você usa 1 dose até 20 anos com a quadrivalente. É o Brasil agora. Tá? Individualmente, você tem que discutir com a pessoa, tanto a revacinação,
com 2 doses da novivalente, não vai usar 3 doses, né, gente? A gente acabou de falar aqui, na bula está 3 doses acima de 14, mas usa 2, tá? Você vai ampliar 20% da proteção com R$2.000, tá? Discutir dose 2 após 6 meses e utilizar a novivalente. Por exemplo, você pode fazer uma dose só. Então, assim, vamos supor, eu tenho meu filho, ou minha filha, 13 anos, eu não quero fazer a quadrivalente uma dose no SUS. Eu vou na clínica e vou fazer a novivalente, tá? Eu vou ampliar aquela cobertura e vou pagar. Vou ganhar os 20%, mas para eu ganhar os 20%, eu preciso de fazer as 2 doses. Porque quando você faz uma dose, tem o efeito populacional todo que eu demonstrei para vocês, mas aquela eficácia de 100% gira em torno de 80% com uma dose. Se você realmente quer o efeito total da vacina, você teria que fazer a segunda dose. Então, isso também é uma discussão individual, passou agora, porque o programa, como ele está muito atrasado, ele vai oferecer uma dose para atingir esses 80% de eficácia, tá certo? Então, isso aqui também é uma discussão. Inclusive, quem já tomou uma dose de quadrivalente, que tem que tomar a segunda, por exemplo, pode já tomar a novivalente. Não tem nenhum problema. Certo? Bem, eu acho que era isso, gente. Estou à disposição. Desculpa, eu me estendi bastante, né? Obrigada, professor Júlio, obrigada pela interação ativa da plateia durante a apresentação. E sinal de que o tema é realmente relevante, o professor Júlio sempre conta uma história, né, quando está dando aula, isso prende atenção. Então, para os alunos de pós-graduação, isso também é uma aula de como dar aula, né. Então, vou abrir para as perguntas, para os questionamentos, e gostaria também, se possível, de ouvir a palavra do professor Zeferino, a professora Joana também, que tem bastante acúmulo sobre isso. Negócio interessante. Assim, não, completar o que a Diama falou no início, a gente temos 9 pessoas no Brasil participando do conselho, do grupo principal que está definindo as diretrizes do rastreamento com teste de HPV. Desses 9, 4 estão aqui hoje. Mas hoje é sobre vacina. A gente está totalmente HPV induzido nesse momento, a gente não faz outra coisa, é só elaborando o protocolo. Por favor, Guilherme. Oi, professor. Excelente apresentação. Eu tenho uma dúvida quando você apresentava as taxas de anticorpos, quando você apresentava ali, eram anticorpos totais ou anticorpos neutralizantes? Porque essa dúvida mais quando na população mais velha, né, vacinada, se esses anticorpos continuam sendo anticorpos neutralizantes, uma vez da questão senescência da imunização. Alô, pronto. Os gráficos são títulos geométricos médios, né? É tudo, você faz várias dosagens, tudo, totais, tá? Só que, assim, existe ensaios para você avaliar o quanto desses totais são os neutralizantes, são ensaios bem complexos. Aquela figura que eu coloquei, onde você tem os anticorpos chegando e se ligando, está escrito anticorpos neutralizantes, porque ali, a partir dali, começou a se desenvolver ensaios que não existiam para isso, exatamente, para esse tipo de situação. Isso, as pesquisas, né, ajudam a desenvolver técnicas, né, que é pela necessidade. E você tem, então, os gráficos derivados desses, eles mantêm a mesma cinética, tá? Aí, logicamente, você vai ter essa cinética de redução do nível com a idade, deve estar mantendo agora, se é uma redução mais acentuada ou não dos anticorpos neutralizantes, a partir de que idade, a gente não tem essa informação. Porque o foco não foi vacinar muitas mulheres mais velhas, né? Sempre foi os mais jovens, tá bom?
Charles. Obrigado, professor, pela excelente apresentação. Hoje, felizmente, tive a oportunidade de ter 2 aulas sobre o mesmo tema, né? Tudo bem com enfoques diferentes. Eu venho de um contexto que é bem diferente daquilo que é a realidade do Brasil. Só para vocês terem ideia, a questão da vacinação contra o HPV é algo que já vem sendo debatido no meu país, mas, infelizmente, a efetivação da vacinação começou em torno de 2021, já estava por cá. E a maioria dos casos de neoplasia do colo, por exemplo, quase 64 ou mais da metade das mulheres acabam evoluindo para óbito exatamente por conta do diagnóstico tardio da condição. E, para além da dificuldade de implementação das campanhas de vacinação, seja nas escolas ou nas unidades de saúde, uma das situações que a gente tem enfrentado, só para dar exemplo, é a questão da hesitação vacinal, que é algo que não é específico da população menos escolarizada. Eu tenho a possibilidade de estar em grupos do WhatsApp, agora já que temos milhares de grupos do WhatsApp, com procuradores, juízes da República lá, em que eles claramente disseram que não levariam as crianças para vacinar. Então, eu gostaria de saber quais estratégias estão sendo implementadas, já que o Brasil tem essa possibilidade, está com um programa já quase consolidado, né? A gente ainda está usando a vacina bivalente. E a outra coisa é com relação à transferência de tecnologia, porque o meu país, infelizmente, o orçamento para a saúde, bem como o orçamento do Estado, depende muito de doação externa. E uma das coisas que dificulta é a gente tem um dinheiro, consegue vacinar neste ano, por exemplo, próximo ano não tem o budget para o fazer. Então, talvez a questão da transferência eventualmente barateasse um pouco essa questão e talvez a gente consiga exatamente atingir a meta 90, 70, 90 lá. São 2 questões muito boas. Com relação à transferência de tecnologia, o Brasil, quando fez o acordo com a MSD, com a Merck, para incorporar em 2014, sempre tem a transferência de tecnologia. Então, é garantida a transferência para o Brasil começar a produzir a quadrivalente. Inclusive, dos critérios utilizados é que a maioria das vacinas do Programa Nacional, a maioria, 80%, vem da GSK do que tem a fábrica no Rio de Janeiro. Então, eles queriam, estrategicamente, sair um pouco de ficar refém de um só, e vieram para a MSD, que é no estado de São Paulo, e a fábrica ia ser construída no Butantã. Ela já era para estar pronta 4 anos depois, aí foi logo antes da pandemia, já era para estar pronta, depois veio a pandemia e não está pronta até hoje. Então, o problema não é da MSD, agora é do governo que não fez a fábrica para receber a tecnologia. E uma das prerrogativas é produzir para a gente e para outros países. Principalmente a gente tem uma parceria, né? O Brasil, ele consegue vender para outros países, mas com menos custo, né? Então, é um dos focos, né? Para a África, alguns outros lugares assim. Isso é meio que rotina. O Brasil já faz isso com outras vacinas. Então, essa transferência já existe. Se a gente já tivesse estabelecido da quadrivalente, para você passar de quadri para 9 é a mesma coisa, só você aumentar as linhas de produção, certo? Aí a gente não teria que ficar esperando na fila para ter a vacina, por exemplo, tá bom? Então, isso é importante, e o Brasil já tem isso contemplado, ele só falta receber, né? Fazer a parte dele, o Brasil tem que fazer a parte dele, ele não está fazendo. Com relação à hesitação vacinal, você imagina, né, o vírus, ele é associado, o vírus HPV, com infecção sexual, né? Só que, na verdade, ele é um vírus que causa câncer. Então, o foco, na hora que você vai orientar as pessoas, é a prevenção de câncer. Isso que eu acabei de falar é a resposta para todas as suas perguntas, é educação e orientação. As pessoas não estão orientadas adequadamente. Algumas realmente não querem entender. A gente vê, então, a situação, por exemplo, da Europa,
que ainda se prende no estudo de sarampo, que dava autismo, que depois ele foi abolido e o cara foi banido da medicina porque foram dados forjados. Só que isso fica reverberando. Agora, com a internet, parece que aconteceu ontem um evento adverso, e ele aconteceu há 15 anos atrás, a menina já casou, tem filho, e não teve mais nada, e não foi associado com a vacinação do HPV, por exemplo, e reverbera como se fosse ontem, né? A internet tem esse poder aí, tá? Então, o que acontece na Europa? Vira e mexe, tem um surto de sarampo, começa a morrer criança, porque os pais não vacinam adequadamente, não tem cobertura vacinal, aí sai todo mundo correndo atrás da vacina, tá? A Covid, por que a gente foi todo mundo atrás da vacina? Porque estava morrendo gente do nosso lado, todo mundo foi vacinar, e a gente vacinou a nossa vacina 55% de eficácia, né? E a gente estava todo feliz, não é? Aí, hã? Não, sempre vai ter, sempre vai ter. Não, porque ela não foi estudada, né? Ela foi feito o estudo tudo abreviado, então ela não foi feito todos esses estudos. Então, existem alguns questionamentos, mas era uma emergência. Tem as justificativas. E aí, você não querer vacinar o seu filho contra sarampo no Brasil é excelente, porque o efeito rebanho, a maioria está vacinado. Então, seu filho não precisa tomar vacina, o filho do juiz não precisa tomar vacina, porque ele está protegido. Entendeu? Agora, vai viajar ele para os Estados Unidos alguma coisa, ele vai pegar uma meningite B, que aqui não tem, e a vacina custa R$ 1.500, não tem no SUS, e ele vai pegar o surto na universidade ou nos parques na Flórida, e morre. Morre em 24 horas ou fica poliamputado, cego, surdo, entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de opção e educação, orientação, tá? Então, o vírus da hepatite B, a gente pega por relação sexual ou por sangue derivados, certo? Onde a gente vacina hoje? No berçário. Nasceu, toma a primeira dose. E qual era o grande problema? Hepatite crônica e câncer de fígado nos jovens, adultos jovens. Não tem mais câncer de fígado hoje até 20 anos de idade. Por quê? Começou a vacinar em 2004. Hoje eles estão, em 2024, com 20 anos. E já tem uma queda. E é um vírus que se pega também por relação sexual. E ninguém fala nada. Certo? Então, tudo é uma questão de orientação. Você não vai liberar a pessoa para ter relação sexual porque tomou a vacina. Né? Esse é um dos argumentos, principalmente na parte religiosa, assim, né? Não existe isso. Tá bom? Não, exatamente sobre esse ponto, em julho de 22, teve tipo um workshop, na verdade, internacional, que a FIGO promoveu, eu estava presidente, né, da Comissão de Infecções para a gestação na FIGO, e o foco, tinha um dinheiro que era, na verdade, da indústria, inclusive, para fazer esse evento, ele ficou postergado por causa da pandemia, mas, enfim, o grande foco desse evento foi discutir vacinação e discutir hesitação e discutir estratégias para começar a lidar com a hesitação, que virou um problema internacional, inclusive neste país, que era o exemplo no mundo, né? Então, vamos dizer assim, a onda negativa contra a vacina que a gente teve na época da pandemia, isso teve um impacto absurdo. Então, existe uma publicação, e é isso que eu queria sugerir, existe uma publicação que a gente fez e que fala das estratégias de comunicação. Então, muita gente do pessoal de comunicação deu apoio à FIGO para pensar a questão de como lidar com a hesitação, que não é fácil, que você não convence as pessoas de uma hora para outra, é o que ele falou, de repente, o assunto de 20 anos atrás vira o assunto do dia. Mas um aspecto importante que você tocou, que é a questão aí de como ajudar, foi parte da discussão, como é que a gente faz para que seja um problema de saúde global para todos, quer dizer, os que têm como distribuir com aqueles que não têm, né? Então, acho que essa informação de que está parada uma fábrica esperada no Butantã, acho que era importante ir atrás de entender por que ela não andou e ver se é possível fazer ela andar, mas agora, né, num outro momento histórico-político, quem sabe a gente tem uma outra postura, porque, de fato, a gente tinha uma postura anti-vacina oficial, né? Então,
pouco tempo atrás. Como havia uma postura antivacina oficial, não havia como os órgãos oficiais tomarem atitudes, né? Eles ficavam restritos. Então, mesmo que todo mundo que fosse técnico quisesse fazer, né? Então, acho que esse é um aspecto. Mas eu tinha uma pergunta para te fazer. Fiquei com dó, coitadinho, você não falou nada do problema do HPV e da vacinação nos meninos. Então, assim, qual é o impacto ou não, qual é o impacto da adição da vacina nos meninos e o que já se tem acompanhado? Vale a pena, não vale a pena? Quanto vale a pena? Temos, antes dessa parte dos meninos, só para falar, existe o Programa Nacional de Imunizações no Brasil, né? Ele é oficial. Então, as vacinas que estão escritas ali, você não precisa de ter uma autorização dos pais para vacinar as crianças. Tá? É quase que compulsório. Lógico que você pega a autorização, anuência, mas não é necessário. Então, teve alguns anos que a vacinação contra HPV, quando a gente começou lá em Indaiatuba, em 2019, existia o termo de recusa. Os pais tinham que assinar um termo de recusa. Eu não precisava de pedir a aprovação. Eu comunicava, vai ter a vacinação na escola, tal dia. Entendeu? Depois, teve alguns ajustes nesse termo, ele saiu um pouco, né? E depois, com o Covid, que foi logo na sequência, virou realmente uma necessidade de você descriminalizar quem não estava usando compulsoriamente as vacinas do PNI, né? Como a vacina Covid, por exemplo, ela entrou no PNI, ela é compulsória, né? Tá certo? E tem um lance também da liberdade, porque vacina, você tem a proteção sua, só que é coletivo o efeito, entendeu? É uma coisa, as pessoas têm que tentar entender. Então, entra tudo nessa parte de educação. Tá se tentando se estabelecer um meio termo de um novo documento para facilitar a volta da vacinação em base escolar, mas não vai precisar mais de base escolar no Brasil, porque virou uma dose. Quando vira uma dose, você faz uma campanha em qualquer lugar, tomou uma dose, está vacinado. Tchau. Tchau. Não tem a outra dose 6 meses ou um ano depois. Entendeu? Então mudou tudo com essa mudança. Você não precisa mais a vacinação. A campanha funciona contra HPV. Agora, campanha para teste de HPV eu não concordo, porque senão a gente não dá conta do monte de teste positivo, não tem como acudir. Com relação aos meninos, assim, epidemiologicamente, a vacina, pela carga de doença, ela foi voltada para vacinar a mulher e vacinar, então, as meninas. Essa é a coorte primária da OMS, tá? Os meninos sempre ficaram assim, olha, vacinar nos meninos, você dobra o seu custo, e será que você melhora a longo prazo? Porque é coletivo. Aparentemente, não. Então, quando que se indica vacinar em termos de população? Os meninos. Quando você não tem a cobertura nas meninas, você quer bloquear o vírus, você aumenta a cobertura também parcial nos meninos, e aí você consegue ter um efeito rebanho melhor. Então, é isso. Para justificar a aprovação da vacina nos meninos, você tinha que ter algum benefício próprio. Então, a bivalente não teve estudos em homens, mas ela não teve uma demonstração de eficácia direta. Mas teve o condiloma nos meninos. Então, a quadrivalente usou os condilomas da vacina para aprovar nos homens, até 25 anos. Tá certo? Lógico que aqueles que têm tipo de relação anal, por exemplo, aumenta muito o câncer anal. 80% do câncer de canal anal é por HPV. No colo do útero é 99%. Vulva, vagina e pênis é de 40%, 50%, 60%. É menos. Então, o segundo local de câncer é canal anal. E aí entra os homens que têm relação com homens, por exemplo, que estão nesse grupo de risco. Eles deveriam estar tomando as vacinas igual as mulheres ou as pessoas que têm colo de útero. Entendeu? Só que o problema é como que você vai discriminar essa pessoa entre abaixo de 15 anos para fazer a vacinação precoce? Ela ainda não está definida a vida dela. Por isso que se vacina uniforme, sem separação por gênero. E isso aconteceu no Brasil quando entrou os meninos. Quando entrou os meninos, estava sobrando vacina por falta de baixa cobertura. Falou que a gente achou da Febrasgo, vamos aumentar a coorte para 16, 18 anos de mulheres. O governo, não, por equidade, foi uma opção do governo, por equidade vamos usar os meninos. E foi essa a propaganda, né, a divulgação, tá bom? Então é isso, Helena. Não, sim, eu acho que
Não, a gente é uma vacina super segura, é uma das mais seguras que existe na história, de todas as vacinas que existem por aí. Então, assim, e ela dura, e ela tem efeito de 100%. Então, assim, cara, vamos eliminar esse vírus, né? Uma morte cada 80 minutos no Brasil. Aqui a gente vê uma por semana internada com 30 e poucos anos, com quadro final aí, muito ruim. Certo, Belmiro? Beleza? Dúvida, gente? Queria só fazer um comentário sobre essa questão da hesitação vacinal. Não, estou aqui, obrigada. Sobre essa questão da hesitação vacinal, porque essa fala do Charles é muito importante. A gente que lida com HPV, a gente teve esse spoiler do movimento antivacina muito antes, a gente está acostumado com isso. Isso faz parte da nossa, inclusive, prática acadêmica, os estudos avaliando os motivos, as formas, estratégias de comunicação, isso muito antes do Covid aparecer. O que não nos surpreende é que existe um consenso na cultura geral de que o movimento antivacina está relacionado com o negacionismo, né? E isso não é verdade. Nós temos vários grupos na nossa convívio social, por exemplo, você comentou juízes, né? Juízes, quer dizer, não interessa o nível intelectual dessa pessoa, isso não está tão relacionado com isso, mas a gente tem vários grupos que são específicos, que a gente consegue identificar, que são anti-vacina. Nós temos uma colega, muito colega nosso, que é anti-vacina. No Brasil é fácil ser. Exatamente. Grupos relacionados com práticas integrativas. Então, isso é muito mais disseminado do que nos parece. E o que mudou após a Covid? Que agora esses grupos conseguem se demonstrar porque existe uma validação pela comunidade, pela sua individualidade, e essas pessoas, então, estão se colocando mais abertamente anti-vacina. Então, é preciso olhar isso realmente com muito cuidado. Mas a gente bateu o recorde com 6 milhões de doses o ano passado. Isso eu vi hoje isso, ontem. É um número surpreendente, né? É um número surpreendente. Historinha bem rápida. Uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas que muitas pessoas aqui devem conhecer, é uma médica que tinha uma postura de ser contra intervenções, etc., e eu nunca me esqueço ela contando que, quando o filho dela nasceu, ela não quis que fizesse X, Y, Z, incluindo vacinação, e ele não seguiu o calendário vacinal. E quando essa criança chegou na escola, ele teve rubéola e a professora estava grávida. E ela, que atua em saúde da mulher, entrou em pânico com a possibilidade de que o filho dela fosse causar rubéola na criança. Me emociona essa história. Quem me conhece sabe que eu me emociono fácil, mas enfim. Me emociona porque olha como demora para cair a ficha da sua responsabilidade com o coletivo e não com o individual. E isso, para mim, é muito marcante, a história dela, por isso que eu gosto de contar, porque eu acho que realmente isso faz a diferença. Isso, para ela, que era uma pessoa que estudava, que participava de programas de saúde, que escrevia programas de saúde, mas ela tinha essa convicção até que ela sentiu na pele um senso de responsabilidade. Até então, não havia intelectualidade que resolvesse a convicção dela. E fazer algum comentário final? Acho que sim, faz um comentário final. Não, pessoal, isso aí. Até o fim do ano. Gente, vai acabar a colposcopia, vai acabar a radioterapia, vai acabar um monte de coisa, mas tem outras doenças. Mas antes disso, a gente vai fazer muito ter tempo na consulta. Antes disso, a gente vai fazer muito vertime nos próximos 5 anos. Vai ter um boom de... Nós vamos fazer uma limpeza. Né? É isso aí. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Acho que a professora Cássia quer fazer um recado. Semana que vem não teremos a reunião de departamento, porque nós esperamos que todos participemos do seminário, participamos, não é participemos, participamos, não é participemos. Não, então, estou sendo chamada a atenção por agora, que eu sou da área de humanas. Participamos. Iremos participar do Seminário Internacional de Residência Médica, então esperamos a presença de todos. Muito obrigada.